Olá pessoal, então estou aqui para corrigir as atividades do livro que vocês fizeram em sala. Então as perguntas são todas baseadas nesse esquema aqui, em que tu tem um material de alumínio, metal de alumínio conectado num de cobre, e ambos então estão conectados também por uma ponte salina. Isso significa que tem íons que podem passar aqui por dentro em qualquer sentido que for necessário. Ele informa que considere que essa pilha aqui está com alumínio metálico sendo consumido, ou seja, a gente vai ver ao longo do tempo que essa barra de metal vai sendo consumida, vai desaparecendo, talvez a água aqui vai começando a ficar esbranquiçada, borrada, turvada, enquanto aqui, como consequência do esquema que tem aqui, a placa de cobre vai começar a engordar, por assim dizer, ela vai começar a depositar mais cobre nela, devido à presença de cobre iônico nessa água. Tá? Então, a primeira pergunta é: em que sentido circulam os elétrons no fio que une os polos? Então, como o alumínio é quem está sendo consumido, o que acontece ao ele ser consumido? Ele está aqui na forma metálica, com zero diferença entre elétrons e prótons, e à medida que o que acontece, ele vai se desintegrando, por assim dizer, essa barra metálica, e cada átomo de alumínio, que aqui no caso por ser átomo está neutro, vai virando íons 3+. Isso significa que cada átomo está perdendo 3 elétrons, por isso está ficando com polo positivo. Então, o fato dele estar se degradando, o fato de alumínio metálico estar virando íons, é sinal de que ele está enviando elétrons para algum lugar. Então, por isso que a gente pode, com essa informação de que ele está degradando, de que ela está diminuindo, os elétrons estão passando dele para o outro lado. Tá? Como é exemplificado nesse esquema aqui. Ó. Aqui está os átomos de zinco na estrutura metálica, e à medida que os elétrons são forçados a saírem, os átomos metálicos vão virando átomos iônicos, átomos minerais, por assim dizer, não mais metálicos, não mais com cara de metal. Tá? No caso mesmo se aplica aqui para o alumínio. Letra B. Em qual das semipilhas ocorre a reação química de redução? A reação química de redução é aquela que consome elétrons, como é indicado aqui. Ó. Quando acontece a redução com essa espécime, ele consome elétrons e vira outra coisa. Então a redução ocorre onde há o consumo de elétrons. Se essa espécie aqui química ela manda elétrons para cá, é porque ele está consumindo, então é aqui que acontece a redução. Então é na semipilha do lado do cobre. É para equacionar então a semi-reação de redução e a de oxidação. Então, como a gente pode ver também aqui no exemplo que foi dado, a de oxidação seria o metal perdendo tantos elétrons quanto é representado pelo íon dele. E na de redução é o íon que está solto no outro polo, consumindo tantos elétrons quanto é necessário para que ele vire metálico. Então aqui o cobre precisa de 2 elétrons, então ele consome 2, o zinco libera 2, porque é isso que naturalmente ele forma. A situação acaba sendo um pouco diferente nesse lado aqui, porque aqui o alumínio libera 3 elétrons. Então a reação de oxidação do alumínio vai ser alumínio metálico formando alumínio iônico mais os 3 elétrons que ele manda embora lá para o outro lado. Isso aqui é a semi-reação de oxidação. Então, essa é a oxidação. Tá? Lembrando que a de oxidação é aquela em que há produção de elétrons, tá? Ou que perde elétrons, ou que os elétrons aparecem nos produtos, né? Porque está havendo uma produção de elétrons. E a de redução seria então aquela em que o cobre 2+ consome 2 elétrons e daí vira cobre metálico. Tá? Então essa é a de oxidação, essa é a de redução. A letra D pergunta a equação global, tendo a tensão para se igualar o número de elétrons da oxidação com a da redução. Como é que a gente faz isso? Acontece o seguinte: cada átomo de alumínio libera 3 elétrons
e cada átomo de cobre consome 2. Então, o que vai acontecer? A gente tem que um átomo de alumínio vai passar 2 elétrons para os íons cobre, mas ele ainda pode doar um elétron para outro. Enquanto esse daqui está ok, assim, e esse daqui doando 3 também está ok, esse aqui não está ok. Ele vai precisar de um outro alumínio que doe mais um elétron para ele, e daí ele vai estar ok, pode formar um átomo de cobre metálico. Mas esse não está ok, ele precisa mandar esses 2 elétrons para outro íon. Então, ele consegue suprir mais um átomo de cobre, ou seja, a cada 2 átomos de alumínio conseguem suprir 3 átomos de cobre. Ou seja, toda essa equação a gente vai ter que multiplicar por 2 e toda essa equação a gente vai ter que multiplicar por 3. Vamos reescrever elas aqui então de novo. Perdão. Então eu reescrevi, né? 2 alumínio, mais 6 elétrons, que é justamente o que acontece aqui, né? A gente tem 6 transferências de cada um elétron. Então aqui a gente pode simplificar a vida. Se aqui libera 6 elétrons e aqui consome, a reação global vai ficar que 2 átomos de alumínio interagem com 3 íons cobre 2+, formando 2 íons alumínio mais 3 átomos de cobre. Tá? Isso aqui então é a reação global, que é quando a gente junta, por assim dizer, o que tem na semi-reação de oxidação e redução. Essa é a equação global. Tá? No exemplo dado, não precisou fazer nenhum acerto, porque tanto o zinco quanto o cobre envolviam 2 elétrons, então não precisou fazer nenhum tipo de cálculo. Não foi o caso aqui, então a gente teve que fazer essa correção. Tá? Vamos para a questão E. Ele pergunta qual é que é a espécie oxidante e qual a redutora. Aqui tem um trava-língua, mas um jogo de palavras aqui que é curioso, tá? Aqui é a reação de oxidação. Isso significa que o zinco está sendo oxidado, ou seja, ele sofre oxidação. Se oxidação é o que ele sofre, ele não pode estar provocando isso. Então, oxidante é aquele que provoca, que nem comerciante, aquele que provoca, que faz o comércio acontecer. Então, o oxidante é o que provoca a oxidação. Então, o agente oxidante é aquele que é reduzido, é esse cara aqui. E agente redutor não é aquele que sofre a redução, é o que provoca a redução. Então, esse cara aqui é o agente redutor. O agente redutor é o que provoca a redução e, portanto, é o que sofre oxidação. O agente oxidante é aquele que sofre redução porque está provocando uma oxidação. Tá? Na hora que tem esse joguinho de palavra meio xarope. Então, da mesma forma, a gente vai ter que, se essa é a reação de oxidação, então o agente redutor é esse cara aqui. E vice-versa. Tá? Letra F. Qual é o polo positivo e qual o polo negativo? A gente tem aqui que o polo positivo é aquele para onde os elétrons estão indo. Afinal de contas, os elétrons, por natureza, são negativos, então eles sempre procuram o polo positivo. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que, como os elétrons estão indo no sentido do cobre, então é o cobre que é o polo positivo. Tá? E o alumínio aqui vai ser o polo negativo, porque é da onde eles estão fugindo. Tá? Então, aqui no nosso na figura, os elétrons estão indo daqui para cá, como eu tive na letra A, então é por isso que aqui é o polo negativo e aqui o positivo. Tá? Na letra G, o sentido do movimento dos cátions na ponte salina e dos ânions. O que acontece? A ponte salina vai fazer o seguinte:
como aqui, né, a gente viu, está começando uma produção intensa de cátions, porque o zinco aqui está degradando nesse exemplo aqui, então aqui vai começar a ter um excesso de cátions. No início tem igual zinco e sulfato, porque foi o que foi diluído aqui na água. Mas à medida que começa a aparecer cada vez mais zinco, cátion aqui, cátion de zinco, vai começar a saturar, vai começar a entupir, por assim dizer, de cátion zinco em excesso aqui. Então tu vai ter muitos íons positivos e poucos negativos. Então o que vai acontecer é que para reequilibrar isso, vai começar a vir íons do sentido da carga oposta. Então, como aqui tem um excesso de íons positivos devido à degradação da chapa metálica, íons negativos vão vir da ponte salina para cá. Aqui o contrário acontece. Aqui os íons cobre vão começar a se grudar na placa metálica, então aqui vai começar a ter uma carência de cátions. Em função disso, o cátion, ou seja, o íon positivo da ponte salina, vai vir aqui ajudar para reequilibrar o sistema eletricamente. Ok? Então é por isso que o movimento do cátion vem para o polo positivo e o do ânion vem lá para o polo negativo. Tá? Então, da mesma forma, a gente vai ter, como aqui está começando a ter um excesso de Al3+, então os ânions, que são os negativos, vão começar a vir para cá. E como aqui está começando a ter uma carência de CO2+, então vai vir os cátions, os íons positivos, os íons mais, vão começar a vir para cá. Tá? E daí pergunta-se qual é o cátodo. O ânodo, o cátodo é para onde os cátions vão. Então, como os cátions estão vindo para cá, então aqui é o cátodo no polo positivo. E aqui, como é onde os ânions estão indo, então aqui é o ânodo, aqui é o polo negativo. Tá? Então, dá para dar uma relembrada nesse esquema aqui, que ele é bem completinho, né? Questão do sentido dos elétrons, sentido dos cátions. Então, os cátions vão para onde os elétrons estão indo. Tá? Os ânions vão no sentido contrário. Então, os elétrons estão indo no polo positivo. Aqui no polo negativo é da onde estão saindo os elétrons, fugindo do polo negativo, por assim dizer, né? Então esse esquema ele ajuda bem a representar o que acontece numa pilha genérica qualquer. Os esquemas vão mudar de um para o outro, né? Diferentes pilhas, mas esse básico aí é o que a gente precisava pegar para a aula de eletroquímica, tá? Um abraço, espero que tenha ajudado.